Artigo 692. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, inciso 1, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Inciso 2, quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma do artigo 828, inciso 3, quando tiver sido averbado no registro do bem hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi erguido a fraude. Inciso 4, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor a ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Inciso 5, nos demais casos expressos em lei. Parágrafo 1º, a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Parágrafo 2º, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição mediante a exibição das certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Parágrafo 3º, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Parágrafo 4º, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Artigo 793. O exequente que estiver por direção de retenção na posse de coisa pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre outros bens, senão depois de executida a coisa que se achar em seu poder. Artigo 794. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-o pormenorizadamente a penhora. Parágrafo 1º, os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor situados na mesma comarca que os seus forem insuficientes à satisfação do direito do credor. Parágrafo 2º, o fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. Parágrafo 3º, o disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem. Artigo 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º, o sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam executidos os bens da sociedade. Parágrafo 2º, incumbe ao sócio que alegar o benefício do parágrafo 1º, nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito. Parágrafo 3º, o sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo. Parágrafo 4º, para a desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código. Artigo 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Título 2. Das diversas espécies de execução. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará seu título de preferência. Artigo 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente, inciso 1, instruir a petição inicial com: a linha A, o título executivo extrajudicial; a linha B, o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; a linha C, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; a linha D, a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Inciso 2. Indicar: a linha A, a espécie de execução de sua preferência quando por mais de um modo puder ser realizada; a linha B, os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica.